A briga política é enorme, os caras não pensam no Corinthians, não são corintianos, pensam apenas nos próprios negócios, né? Cada um olhando para o seu umbigo, como se diz lá no interior, para o seu imbigo, né? Para o seu umbigo. E o Corinthians é a coisa menos importante de tudo. Deveria ser a coisa mais importante, mas é a menos importante. E a ideia clara que eu tenho é que quanto pior, melhor para a oposição, né? Porque daqui a 2 anos e alguns meses, novas eleições, e aí a rapaziada que estava vai voltar. Será que 2 anos? E a rapaziada... esse negócio do impeachment eu não acredito, viu, Facincani, sinceramente. A gestão anterior também teve alguns rolos aí e não impeacharam ninguém. Não acredito que esse conselho, que é o mesmo, praticamente é o mesmo, fará a mesma coisa com o Augusto Melo. Sinceramente, não... E outra, a gente também tem que ouvir as pessoas que mandam, né? Por exemplo, o Romeu Tuma é o quê no Corinthians? Né? Ele é o presidente do conselho. Então, e ele disse recentemente que não tem chance nenhuma de impeachment. Então, eu vou ficar com a palavra do presidente do conselho, né? Porque senão a gente tem que filtrar também as coisinhas, né? Se a gente ouvir a turma da Renovação e Transparência, o Augusto Melo já estava pendurado no poste de cabeça para baixo. E sem cabeça, na realidade. Então a gente também tem que filtrar. Se a gente ouve muito a turma do Augusto, a gente vai achar que também todos os problemas são da Renovação e Transparência. Esse presidente que está aí já fez um monte de coisa errada. É verdade. Pegou uma herança maldita. Mas ele tinha 100 e poucos milhões aí e gastou com jogadores de péssimo nível técnico. A gente também tem que analisar esse tipo de coisa, né? E um presidente que horas são, hein? Que horas são, hein? Quase 1 hora, né? Ó, daqui a pouco a reunião para definir... Meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia. Aqui eu nem sei, são 4 horas a menos, é 8h30. Daqui a pouco, 1 da tarde, daqui a pouco... o Corinthians me faz... Eu fico confuso aqui. 1 da tarde, a definição da saída do técnico do Corinthians. Só que é o seguinte, ele não quer pedir demissão. Por quê? Ele quer ganhar o din-din. Eu não sei quanto que é a multa rescisória antes que vocês me perguntem, tá? Eu perguntei para uma pessoa, não me passou. Mas não é uma multa estratosférica, assim. Mas, enfim, não vai pedir demissão. Então ele vai querer ser demitido. Eu só acho que esse presidente do Corinthians está demorou muito para tomar essa decisão. Essa decisão já podia ter sido tomada bem antes desse jogo. Reais. 2 milhões de reais? Pode pagar. Pode pagar que para quem deve 2 bi, pagar 2 milhões não vai fazer diferença nenhuma. E aí tem que mudar o curso da coisa, e aí não adianta vocês virem com esse papo que não tem dinheiro, que isso daí não me convence. Tem que ter a arte. Quando não tem dinheiro, tem que ter a arte. Mercado vai abrir agora, tem que trazer pelo menos 5 bons jogadores. Qual é o custo desses jogadores? Isso não é problema meu, o soldado é contratado, ganha bem para pensar nisso. O presidente diz que entende de futebol, que pense nisso. E outras pessoas que estão envolvidas no processo, que pensem nisso também. O Corinthians precisa se reforçar. Se o Corinthians não se reforçar, ele não vai sair da zona do rebaixamento. O Corinthians está rebaixado nesse momento. Agora, ele precisa se reforçar. Estou falando da parte técnica, porque na parte moral, isso daí eu não vou falar mais, não vou discutir mais, vou voltar para vocês no estúdio. Na parte moral, o Corinthians está há muito tempo já rebaixado. Rebaixado moralmente. O que esses caras da Transparência e Renovação fizeram e o que o atual está fazendo, realmente é uma das coisas mais escabrosas que uma administração de um clube do futebol brasileiro já pôde ver, né? Que um torcedor pôde ver num clube de futebol. Uma vergonha o que esses caras fazem. Todo dia uma notícia ruim, todo dia uma conta para pagar, todo dia uma contratação errada, todo dia uma contratação de um técnico que a gente sabe que não tem o perfil do Corinthians, e por aí vai. A gente ficaria aqui o tempo todo falando das coisas que esse Corinthians vem fazendo desde 1900 e bolinha. Bom, temos um fato aí, previsível, né? Uma reunião à 1 da tarde, então vamos ficar atento, o pessoal das nossas redes sociais aqui da Placar, também, claro, nossa reportagem atenta, porque pode ser que o Antônio Oliveira caia hoje, né? Já que o valor da multa é esse. Não é tão alto, né? Não. Exatamente. Quesada, dizem que não é só pelo valor da multa, de que nesse momento não há um consenso entre o Augusto Melo e Fabinho Soldado, aqueles que estão ali no departamento de futebol, para demitir o Antônio pelo nome que eles querem contratar. Que quando haver um consenso, claro, esse nome será definido para tentar trazer e demitirão o Antônio Oliveira. O Felipão é consenso ou é apenas
uma ideia de alguns populistas ou da gente que tá aqui do outro lado? Quando foi essa história do Filipão? Porque tem uns 2 meses e meio, mais ou menos? Isso. Quando chegou o Antônio. Quando chegou o Antônio. Um pouquinho antes de chegar o Antônio, antes de chegar o Antônio, óbvio, Ele era um dos nomes. Eu não ouvi dessa vez o nome do Filipão, tá? Dessa vez o nome do Filipão eu não ouvi, o que me estranha. E você está certo, o Fabinho Soldado ainda tenta segurar o Antônio Oliveira. Pelo Soldado, o Antônio Oliveira, o general, né? Porque o soldado, né? O Antônio Oliveira continua, tá? Continua. Então que se demita os dois, né? Exato. Pelo presidente, né, senhor Mani, que está acima de tudo, o Antônio Oliveira já estaria demitido. Eu até entendo, é um respeito ao cargo que o presidente tem. Ok. Mas esse respeito, já o prazo de validade caiu. Porque as lambanças já são sucessivas, né? Olha só a campanha do Corinthians, a pior campanha da história do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Pelos pontos disputados e conquistados. Então, agora eu acho que o presidente tem que ser presidente. Ele está acima de tudo, né? Ele está acima de tudo. E a instituição precisa ter uma resposta, a torcida também. Então a decisão é, muito obrigado, Antônio Oliveira, tchau. E se o soldado bater o pé, se o soldado bater o pé e disser, não, desse jeito não, presidente, se ele for embora eu também vou. Então obrigado, soldado. Então, um abraço. Eu acho que o soldado também não vai ser bobo de fazer isso, né? Vocês acham? Eu acho que ele não vai também defender com unhas e dentes até, né, que o cargo dele esteja à disposição. Então, libera também o soldado, se for o caso, né? Que, inclusive, é uma contratação que até hoje eu não consegui entender, né? É uma coisa que eu não... Vocês talvez saibam explicar, eu não tenho inteligência para entender essa contratação do soldado. Agora, não tem o nome do técnico ainda, né? Eles estão tentando no mercado. Tem portugueses, tem os que estão demitidos aqui no Brasil, alguém jogou o nome do Cuca, aí veio aquela história, né, do que aconteceu no ano passado, falou-se no Diniz, falou-se no Carvalhal, tem outros 2 nomes de portugueses aí. É preciso ter um nome, né? Agora, vai segurar até quando? Né? Vai segurar até quando? Eu acho que é muito moroso todo o processo de gestão do Corinthians. Os caras não têm a antevisão do que vai rolar, entendeu? Eles não conseguem enxergar daqui a 5, 6 rodadas. Não conseguem enxergar o final do campeonato que vai acontecer, né? Isso está me lembrando muito 2007. A gente estava lá acompanhando de perto e vimos como era, né? A gente sabia que o Corinthians ia ser rebaixado, só o Corinthians e os caras que estavam lá dentro, o técnico, os jogadores e o pessoal da gestão ali, né? Era primeiro Andrés, depois na última parte veio outro e tal. Só esses caras não viam isso. Quer dizer, tá todo mundo vendo que o Corinthians vai ser rebaixado. E os caras não conseguem tomar uma decisão rápida, inteligente, não é? Com a velocidade necessária para tentar salvar o Corinthians dessa derrocada. Eu acho impressionante, eu não sei em que mundo esses caras vivem. Esses caras respiram Corinthians 24 horas, mas às vezes parece que eles estão pensando que estão na praia, estão tomando um chopinho no Leblon, estão comendo biscoitinho Globo, né? É um negócio, tomando aquele chazinho gelado ali, aquele mate gelado que é ruim demais, mas a gente toma. Então, quer dizer, esses caras parecem que estão em outro mundo, cara, né? Então, eu não consigo entender, eles fazem isso 24 horas tem que avisar e só conseguem fazer lambança, pô. Alguém tem que avisar o Augusto Melo que hoje ele é presidente do Corinthians, não é mais diretor de futebol do União Barbarense, hein? E que a eleição acabou, né, Facincani? Porque os discursos são sempre os mesmos, né? A farra acabou, um absurdo que esses caras aí da gestão passada fizeram, eles arrebentaram. Ele é o presidente do Corinthians, ele pode tomar a decisão que ele quiser, né? Ele tem a caneta na mão, então ele pode resolver um monte de coisa, ele não consegue resolver. Ele recentemente disse que rompeu com todo mundo que o traiu, né? Que a partir de agora a gestão ia ser profissional. Qual é a diferença da época do Rubão para agora? Da época recente do Rubão para agora? Nenhuma. Até parece que piorou o negócio, né? Por aí vai. Por favor, fiquem à vontade que eu já falei demais. Não, o pessoal tá comentando aí a possibilidade do Cuca. Eu acho que se o Corinthians fizer isso, meu Deus do céu. Por tudo que aconteceu. Se tem um lugar que... Não é nem por tudo que aconteceu no ano passado, por tudo que aconteceu agora. Faz 2 semanas. Duas semanas o Cuca abandonou um clube. Ok, mas digamos que isso não aconteça. Que ele possa... Ele não vai conseguir trabalhar. Não vai. Não vai. Por tudo, pelo passado, da história toda lá, que a gente sabe exatamente o que aconteceu lá
na Suíça, etc e tal. A torcida do Corinthians fez um movimento muito grande. Nesse sentido, é uma torcida muito engajada. Totalmente. Entendeu? Gente, se o Augusto Melo demitiu o Antônio Oliveira e contratar o Cuca, é pedir pra cair, cara.